Eu não tenho dúvida que houve uma tentativa de golpe, eu falo: "Não tenho dúvida", nunca tive, óbvio, né. Mas eu falo juridicamente, depois desse relatório da EPF, é insustentável alguém dizer que não houve tentativa de golpe no Brasil. Tenho visto bons juristas, vamos dizer que eu posiciono à direita, né, juristas de extrema direita ou que estão tocados por essa onda, né. Às vezes a pessoa nem é de extrema direita, mas está tocada por esse momento, né, com alguns argumentos negando a existência do golpe. Eu só posso atribuir isso a uma certa cegueira ideológica que essas coisas ocasionam nas pessoas, ou a não ter lido, não ter, porque foi um esforço. Eu li, Dai, Sim. mas foi um esforço, foi um troço assim, são mais de 800 páginas, tanto que eu não estudei o relatório, eu li, né, porque realmente seria um esforço muito grande, realmente é difícil, mas ele não deixa dúvida. E foi eu diria para você que o melhor trabalho policial que eu já vi, sabe, eu não sou criminalista, não vi tantos, É, né, mas eu vi muitos, porque sou constitucionalista claro. e trata com temas próximos ao direito penal, né. E realmente fiquei impressionado. Óbvio que qualquer investigação, a investigação é um ato de conhecimento do passado, ela sempre vai ser lacunar. Se o sujeito tivesse estudado um pouco de paleoantropologia, por exemplo, aliás, as dificuldades que a gente tem para entender, por exemplo, a macro-história humana, porque sempre tem lacunas, tem vácuos, né. Uhum. O problema não é ter lacunas, é como se isso fosse um problema: "Ah, deixou de ouvir fulano", sempre deixa de ouvir fulano. Num caso complexo desse, é impossível ouvir todo mundo, é impossível realizar tudo. O critério que você tem para avaliar se foi boa ou mal, essa investigação, o que ela tem é suficiente para embasar uma denúncia? Ou para embasar um ato de arquivamento do inquérito? É o suficiente para que o Ministério Público possa se convencer de inocência, culpa, de vamos tocar a denúncia para frente, vamos arquivar? E é mais do que suficiente, Dai. Aliás, é Uhum. por falta de experiência do jornalista mesmo, ele não tem noção do que é um relatório de polícia em geral, um relatório É. policial no Brasil e no mundo, não tem a menor noção, né. Então isso me deixa um pouco triste, como a tua profissão degenerou, né, como a gente tem Muito. como tá ruim o jornalismo brasileiro, é impressionante, né. Se ele ligasse, tivesse a preocupação de ligar para alguém, para fazer um mínimo de verificação com técnicos, ia ver que não, e eu estou falando aqui no sentido estritamente técnico, Sim. fazer nada assim. Uma investigação complexa, científica, não violenta, hã, hã, racional, mas com um nível de sofisticação de tecnologia que impressiona. Pra você ter uma ideia, pegaram a foto de um dos Kid Preto assim, ó, ele com o cartão do sujeito na mão. Por esse resto de dedo aqui, Pegou as identificaram digitais. as digitais do cara. Impressionante. Fizeram trabalhos de geolocalização muito precisos. Quer dizer, tudo isso é prova técnica, é investigação muito bem feita. E depois que você lê o relatório, se você tiver o mínimo de distanciamento racional, não há outra conclusão possível. Qual que é a conclusão? Uhum. Houve no Brasil uma organização criminosa composta por vários núcleos. Eu a forma de classificação da polícia você pode discordar, não, eu acho que não deveria haver um núcleo chamado de função e estimulação das forças armadas, deveria ter um outro um outro nome, tá, você pode, mas grosso modo, com núcleos especializados em ambientes da sociedade civil, em ambientes de comunicação virtual, no governo, nas forças armadas, na polícia, quer dizer, ou seja, vários núcleos organizados numa estrutura só, com comando unificado, que empreendeu um golpe no Brasil. O golpe não é um ato isolado, e agora ficou mais do que claro isso. É uma estratégia da extrema direita para poder defender seus militantes, violentos, né, fatiar. Ah não, 8 de janeiro, não, não dá mais para falar só no 8 de Não janeiro. dá. O golpe começa com manifestações em frente aos quartéis, passa pelos ataques à eleição, pela ação da Polícia Rodoviária Federal no dia impedindo de votar, pela interdição, pelo ataque à própria sede da Polícia Federal, pela interdição de estradas, hã, passa daí pela tentativa de explodir o caminhão no dia da posse do Lula, passa pelo ataque dos Kids Pretos, passa pela tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília, uma série de atos, até chegar no 8 de janeiro. O golpe ele é um romance em vários capítulos, ou uma peça em vários atos. A tentativa de golpe é a peça como um todo. E isso é importante porque isso vai definir uma série de questões. Por exemplo, o ministro Alexandre, pelo fato de ter sido ameaçado por golpistas, por integrantes dessa organização criminosa, está impedido de atuar no caso? A conclusão agora não pode ser outra senão a que não está impedido. Não é um caso comum em que um juiz é atacado privadamente e vai, de repente, querer conduzir ou decidir sobre o inquérito que apura esse fato. Não é Uhum. isso.
O ministro Alexandre foi atacado no plano privado no aeroporto europeu. Quem é o relator do caso é o ministro Toffoli, não é ele. Nesse caso, fica claro que o ministro Alexandre foi atacado por integrantes da organização criminosa que estava já começando a realizar o golpe, começando com os primeiros atos de execução quando ele inicia a investigação. E ele foi atacado por isso, né? Pelo fato de exercer uma função institucional de magistrado. Não pode haver dúvida racional sobre a existência de uma tentativa de golpe no Brasil, em que os atos, o esgotamento do tipo penal, o cumprimento do tipo penal está mais do que demonstrado. Está mais do que demonstrado. E vou dizer mais. Eu não conheço das minhas pesquisas, você sabe que eu escrevi já livros sobre golpismo, há muitos anos atrás, para lembrar, mais de 10 anos. Né? Mais de 10 anos atrás eu publiquei um livro sobre isso. Pois eu não encontrei nas minhas pesquisas nenhum golpe tentado, nenhum golpe não concluído mais intenso e extenso do que esse que houve no Brasil. Uhum. Né? A sorte nossa é que nós conseguimos resistir, que uma parte dos militares se colocou contrária pela legalidade, uma série de razões que nos favoreceram, mas razões alheias à vontade dessa organização criminosa, né, que já tinha iniciado a execução. Quando você reúne o presidente da República, o comandante das forças, o presidente da República, que é o comandante dos comandantes das forças, dizendo que quer instaurar um decreto, que quer dar um golpe no país, há resistência, isso já é o início da execução. Um golpe se dá assim mesmo, você vai articulando gente, empreendendo uma conduta golpista. Um golpe não é um ato que se dá de uma hora para outra, como uma mágica, é um empreendimento humano. Por isso que se fala que é um crime de perigo e um crime de empreendimento, né? Porque são vários atos, é toda uma iniciativa. Mas não foi só reunião que teve, não. Não foi, não. Foi interrupção de estrada, foi colocar bomba em aeroporto, bomba em caminhão, foi articular oficiais superiores do Exército que ainda estão na ativa. E as Forças Armadas decidiram não puni-los, o que é uma vergonha para nossas Forças Armadas. Oficiais superiores, coronéis e general, se reuniram de uma forma que é impressionante quando você lê o relatório, são psicopatizados integralmente, para organizar a morte do presidente eleito, do vice-presidente eleito e do ministro do STF. O que precisa mais do que isso? Chegaram a comprar os instrumentos para realizar isso. Compraram os aparelhos celulares, as armas, receberam financiamento de dinheiro ilegal para fazer essa operação. Já iniciaram a operação. Uhum. As pessoas colocadas, cada uma no seu lugar, como mostra a prova técnica da geolocalização, né, que não há dúvida em relação a isso. Né? E oficiais superiores do Exército, não é general de pijama, como alguns falam aí, não é senhora com Bíblia na mão. Oficiais superiores do Exército, das forças especiais, que são treinadas para operações irregulares, ou seja, para agir sem farda, matando gente. Não há gente mais potente para matar alguém no país do que esses oficiais. E eles chegaram a iniciar. E não houve a morte do ministro Alexandre, porque houve uma ordem superior para parar, porque generais superiores não toparam dar o golpe.